Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bônus especial, que é a nossa aula de hermenêutica, a arte de interpretar textos bíblicos. Já de início, eu gostaria de deixar algo bem claro, que existem inúmeras regras de interpretação de textos bíblicos. Você vai encontrar aí, através da internet, de livros, tudo a respeito dessas inúmeras regras que existem e que você pode aí estar consultando para aumentar o seu conhecimento na área de hermenêutica. Porém, o que eu vou transmitir aqui para vocês, você que participou aí do meu curso de sermões, é algo particular que eu uso para interpretar os textos bíblicos, tá ok? Já de início, um grande conselho que eu deixo aos meus alunos é que você tenha o hábito de ler a Bíblia toda, tá? Se você tem o interesse, tem como prioridade aprender a respeito da Bíblia Sagrada e transmitir sermões bíblicos, é impossível se você não ter o hábito da leitura bíblica. Por que eu falo isso? A Bíblia, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Ela tem um pedaço de um texto em Gênesis que vai compreender lá num pedaço lá em Evangelho. Você encontra um texto em Salmos que vai se completar lá em Apocalipse e assim por diante. Ou seja, você precisa conhecer a Bíblia toda para que você não cometa o gravíssimo erro que muita gente comete em traduzir ou interpretar um texto sem contexto e usar apenas aí um texto isolado para criar uma ideia. Então, é o primeiro conselho que eu deixo para você. Você precisa saber o contexto e nunca usar um texto isolado. Eu fiz aqui algumas anotações importantes para vocês a respeito da hermenêutica. Sempre é bom você ler com a ajuda de um dicionário bíblico. Você vai pegar as palavras que você encontrar aí, ok? Que você quer saber o significado, e isso vai te ajudar muito na interpretação. E você vai ver qual é o significado desta palavra. Quando você descobre o significado desta palavra, você vai ter aí uma visão ampla daquilo que o texto está dizendo. Às vezes o significado de uma palavra vai te dar uma grande revelação aí para uma poderosa interpretação bíblica, ok? Eu anotei aqui também você ver sempre o contexto. O contexto não somente da Bíblia toda, mas o contexto que são textos anteriores e textos posteriores ao versículo que você está lendo. Há um texto que erroneamente muita gente usa, é quando Paulo vai dizer que a letra mata. A pessoa pega só ali o texto isolado e diz a letra mata. E interpreta simplesmente que a letra é o conhecimento. E começam a afirmar que o conhecimento mata, que não pode ter muito conhecimento, que isso faz mal ao cristão. Por que cometem esse erro de interpretação? Exatamente porque não estão vendo o contexto. Porque se voltar textos antes e textos posteriores, vai entender que Paulo estava falando da velha aliança, que é o Antigo Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. A letra é o Antigo Testamento, é a lei. Ou seja, se pecasse no Antigo Testamento, morria, ou seja, a letra mata. Se pecar no Antigo Testamento, se pecassem no Antigo Testamento, essas pessoas morriam. A letra mata, ou seja, a lei matava as pessoas que transgredia essa lei. Então, o Espírito vivifica, ou seja, agora, na graça, você pode pecar e haver arrependimento e você não morre. Então, veja como é o poder da interpretação. Eu anotei aqui para você também, é sempre bom você usar livros paralelos. Por que eu uso esse termo livros paralelos? São livros que falam de histórias bíblicas, ok? Você pode usar aí livros de historiadores, livros de comentários bíblicos, desde que você conheça a fonte e saiba que de fato são bons livros. E toda vez que você for preparar um sermão e for interpretar um texto, é bom que você tenha ajuda de um livro paralelo que fale daquele momento, daquela história, e isso também vai te ajudar muito na interpretação do texto bíblico, ok? Você pode pegar também aí
os assuntos paralelos. O que são assuntos paralelos? Algumas Bíblias têm no final ali, perto da capa, aquela parte que quando você pega uma palavra e vai trazer ali para você todos os textos bíblicos que falam daquela mesma palavra, ok? Isso se chama concordância bíblica. Você pode adquirir isso aí em algumas Bíblias ou até comprar um livro separado a respeito de concordância bíblica, ok? Vou colocar aí na tela aí do seu vídeo para você anotar, ok? Se você tiver dúvida, você retrocede o vídeo aí, assiste de novo que vai estar disponível para você. Então, através da concordância bíblica, eu vou citar um exemplo. Você quer consultar a respeito da palavra perdão. Você está fazendo uma interpretação de um texto, vai preparar um sermão a respeito do perdão. Então você vai colocar lá a palavra perdão e vai ler todos os textos na Bíblia que falam daquela mesma palavra. Isso é uma grande ferramenta para você interpretar os textos bíblicos. Também, analisar palavras chamativas. Gente, isso funciona e muito. Além de ser algo que é uma técnica muito boa, isso também é espiritual. Você já parou para analisar, ou você já percebeu que quando às vezes você está lendo um texto, algumas palavras te chamam muita atenção, às vezes uma frase ali fica martelando na sua mente, aquela palavra parece que salta do texto para os seus olhos. Ali Deus quer falar alguma coisa. Então o que você vai fazer? Toda vez que esta palavra chamar a sua atenção, ou tal frase, você analisar e ver, não, aqui tem alguma coisa, o que é que isso significa? É o momento de você simplesmente buscar mais a respeito daquele assunto. Aí você usa o seu dicionário bíblico, usa a sua concordância bíblica, ok? E vai em busca daquilo que aquela palavra está dizendo. Pesquise, pense, fique horas, fique dias, por que não meses? Fique naquele assunto, naquela palavra, porque com certeza algo muito poderoso vai ser revelado ali naquela palavra ou naquela frase. Isso pelo menos funciona e muito comigo. Quando uma palavra me chama a atenção, eu vou atrás só daquele assunto. Eu anoto aquela palavra separado ou aquela frase separada e vou atrás daquilo, o que é que está querendo me dizer, qual é o significado, o que é que Deus quer falar. E com certeza, quanto mais você cava o buraco, mais água você acha. Então, isso é muito importante na hermenêutica, que é a arte de interpretação, ok? E eu deixei aqui por último, que é muito importante, uma técnica, uma regra muito importante na interpretação bíblica, é você inverter o texto bíblico. Como assim, pastor Wagner? É simples. Você vai pegar o texto que você está estudando e vai anotar frase por frase, mas tudo invertido, ok? Você vai pegar um texto e vai pegar do fim para o começo. Você pode separar em palavras ou em termos que façam sentido. Então você, invertendo o texto, você consegue encontrar com mais facilidade o significado da frase ou o significado da palavra. Eu gosto muito de usar um texto que é muito conhecido e gosto muito de pregar sobre essa passagem, mas eu vou usar aqui como exemplo para você comparar aí na sua Bíblia, para você ver que quando você inverte o texto bíblico, você tem uma visão muito mais ampla do assunto. Em Mateus 21, a partir do versículo 12, fala-nos acerca do milagre da purificação do templo. Quando Jesus entrou no templo, tinha compradores e vendedores, cambistas e prendedores de pombas, e aí Jesus ele vai fazer algumas coisas ali a partir do versículo 13. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes a convertida em covil de ladrões. A Bíblia diz, versículo 14, e chegaram-se a ele no templo cegos e coxo, e ele os curou. Eu vou ler só até aqui, mas observe bem. Você pega aqui, ó, eu vou inverter, eu vou pegar do versículo 14 e vou inverter voltando até o versículo de número 13, tá? É uma boa regra de interpretação bíblica. Ó, veja bem, eu vou pegar aqui a última parte do versículo 14 e vou colocar primeiro, ok? Vou inverter aqui o texto para eu encontrar aqui uma revelação do texto. Veja bem, e ele os curou. Coloco isso por primeiro.
mais um degrau aqui invertido. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos. Estou invertendo. Aí você vai voltar aqui para o versículo de número 13. Eu vou usar aqui a parte do texto que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ó, veja bem essa palavra, oração. É uma palavra que chama muita atenção. Então anote ela aí, deixa ela separado, tá? Estamos invertendo o texto. Voltando ainda, mais um degrau aqui no versículo de número 13, de maneira invertida. E disse-lhes: está escrito. Anote bem aí para você ver, ok? Está escrito. Agora, você vai ver que nesse texto invertido, você vai ver que está muito mais claro aqui o que o texto está dizendo. Olha bem, porque não tem mais cura. É a primeira parte aqui que nós anotamos, porém invertido, mas olha como isso salta aos nossos olhos. Ó, veja bem, porque não existe mais curas. Aí você volta um degrau. Porque chegaram a ele no templo cegos e coxos. Como é que cego e coxo foi para a igreja? Ou foi para o culto? Ou foi para o templo? Veja bem, é porque alguém levou. E se alguém levou, é porque tem fé. Então, vamos invertendo. Por que não tem mais cura? Porque não tem mais fé. Tá vendo? Por que não tem mais fé? Volte mais um degrau. Porque não tem oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Se não tem mais cura, é porque não tem fé. Se não tem fé, é porque a casa não é mais casa de oração. Tá vendo como é que o texto vai saltando com muito mais clareza quando você inverte? Falta oração. E por que falta oração? Olha a última parte aí, que no caso seria a primeira, mas como está invertida, Jesus disse-lhes: está escrito. Quando Jesus está dizendo está escrito, o que é que ele está querendo dizer? Ele está falando da palavra. Quando Jesus diz está escrito, ele está falando da palavra. Por que a casa não é mais casa de oração? Porque está faltando o que está escrito. Porque não tem mais palavra. Vocês perceberam? Por que falta cura? Porque não tem mais fé. Por que não tem mais fé? Porque não tem mais oração na casa. A casa não é mais de oração. Por que a casa não é mais de oração? Porque está faltando a palavra. Está vendo o poder da interpretação invertida? Então, essas são regras que eu gosto muito de utilizar. São teorias muito importantes na hermenêutica, a arte de interpretação bíblica. E lembrando que se você não ler a Bíblia toda, você sempre vai cometer o erro de usar textos isolados. Ou às vezes citar coisas que nunca estão na Bíblia. Você já viu aqueles termos? Olha, irmão, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não existe isso na Bíblia. Nunca diga isso. São termos que as pessoas usam e dizem que está escrito, mas não está. E quando você ler a Bíblia toda, você nunca vai cometer esse erro e você vai ter muita facilidade de interpretar os textos, porque você tem a informação de todos os textos da Bíblia e com certeza os seus resultados serão muito importantes. Deus abençoe você. Eu espero que esta aula tenha ajudado você e que você tenha aí muitos bons resultados na área da interpretação bíblica. Deus te abençoe em nome de Jesus.